Olá, abençoadas! Você sabia que o corpo físico tem ligação com o corpo energético? Conheça um pouco mais sobre os chakras nesse vídeo. Olá, abençoadas! Eu sou a Priscila FS Holística, terapeuta holística, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as glândulas e órgãos que têm relação com os chakras. No vídeo anterior, na playlist Holistices, eu falei um pouquinho sobre os chakras, bem o básico do básico mesmo, né? Falei sobre cada um. E eu acabei dando a informação errada, depois eu vou tentar retificar lá no vídeo, colocar em algum cantinho que tá errado, tá? Mas eu já tô me retificando agora nisso. Então, vamos lá relembrar o que são os chakras. Você vai ver lá no vídeo do Holistices, tá aqui no cantinho. Mas vamos dar uma relembrada e falar onde que eu acabei confundindo, acabei errando. No vídeo anterior, eu falei desde o primeiro chakra até o sétimo chakra. Então, eu vou fazer novamente dessa forma, tá bom? Primeiro chakra, chakra básico. Depois tem o chakra sexual, depois do chakra sexual, o do plexo solar, depois do plexo solar, tem o chakra cardíaco, depois do cardíaco, o laríngeo, depois do laríngeo, tem o chakra frontal, depois do frontal, o coronário. Vou mostrar uma imagem para vocês, tá? Dos chakras, só para dar uma relembrada. Mas maiores informações estão lá no vídeo que eu falei para vocês, tá bom? Então, essa daqui é a imagem dos chakras, tá? Só para vocês irem associando conforme eu for falando, tá bom? Ó, básico, sexual, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário, tá bom? Então, deixa eu falar o básico, depois eu falo quais os hormônios, tal, mais detalhado. O chakra básico, ele é ligado aos testículos e ovários. O chakra sexual, ele é ligado às glândulas suprarrenais e adrenais, tá? O plexo solar, ele é ligado ao pâncreas. O cardíaco, ele é ligado ao coração, pulmões e a glândula timo. O laríngeo, ele é ligado à glândula tireoide e paratireoide. O frontal, tá? Ele é ligado à glândula hipófise ou pituitária, tá bom? No outro vídeo eu falei o contrário, eu falei que a hipófise, ela era ligada ao coronário. A glândula que é ligada ao coronário é a pineal, tá bom? Então, é a pineal, hipófise, a tireoide, o timo, o pâncreas, as suprarrenais e as sexuais. Vamos lá, agora eu vou falar um pouquinho separadamente de cada um. Lembra que eu falei que quando esses chakras eles estão em desequilíbrio, acabam auxiliando ao aparecimento de algumas doenças? Eu vou começar falando sobre cada hormônio e tal, que alguns vocês já até vão conseguir lembrar, né? Já ouviram por aí falando deles, tá bom? Então vamos lá. Vou começar pelo básico. No meu caderninho eu coloquei
do sétimo ao primeiro. Mas como eu tinha falado já no outro vídeo, do primeiro ao sétimo, então eu vou voltar e falar do primeiro ao sétimo pra gente manter a linha de raciocínio, tá bom? Então, ó, o básico, como eu falei, ele é ligado às glândulas sexuais e os hormônios que ele é responsável são os hormônios que são utilizados na reprodução e todos os seus órgãos, tá bom? Aí, o que acontece ou quais as doenças, desequilíbrios que acontecem quando esse chakra ele não está equilibrado? Pode ter anemias, resfriados, a sexualidade tanto reprimida quanto excessiva, impotência, insuficiência renal, fadiga. Eu vou colocar um asterisco na fadiga. Por quê? Porque assim, esse chakra ele é diretamente ligado à nossa vitalidade, tal, ao nosso iniciar. Então a fadiga ela é ligada a isso, tipo aquele cansaço, aquela coisa, não vou fazer, não quero fazer nada. Dores nas articulações, dores lombares e nas pernas, tá? Também são ligados a esse chakra. Pressão alta, pressão baixa, quando a pressão tá desregulada, sabe? Problemas de coluna também são ligados a esse chakra, porque ele fica lá no finalzinho da coluna. Osteoporose, falta de energia, como eu falei, da fadiga, prisão de ventre, diarreia também, apendicite e várias outras, tá bom? Então, quando esse chakra ele está desequilibrado, ele pode auxiliar as células do seu corpo a terem esse desequilíbrio também, né? E a surgirem essas doenças. Aí, quando aparecem essas doenças, tratando com a parte holística, tem algumas técnicas que a gente utiliza que vai diretamente ao físico, tem algumas técnicas que vão diretamente ao energético, mas quando a gente vai pro energético é para trazer pro físico, tá? Por causa dessa relação dos dois, tá? Então, quando tem essas doenças, a gente geralmente já associa ao chakra básico, um desequilíbrio. Então, tem o alinhamento desse chakra. A gente pode utilizar a cromoterapia, utilizando a cor vermelha e várias outras coisas que a gente tem para equilibrar tanto esse chakra quanto os outros também, tá bom? Então, vamos lá, o segundo chakra, o chakra sexual. O chakra sexual, ele tem 2 glândulas, cada uma se divide em 2 também, e eles ficam em cima dos rins, né? A gente tem 2 rins, eles ficam em cima dos rins. Cada uma, ela produz hormônios diferentes. E alguns desses hormônios a gente conhece muito bem, que é a adrenalina e a noradrenalina. A adrenalina é aquele hormônio do fazer do acontecer, do tá aqui, do tá ali, do luta em fuga, que acontece em situações que geram uma carga muito grande, né, de adrenalina, entendeu? É a parte do luta em fuga. E esse hormônio, ele faz parte do nosso organismo, ele é utilizado pelo nosso organismo justamente para dar, junto com os outros hormônios, de forma equilibrada, ele auxilia muito as pessoas não ficarem sonolentas. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os desequilíbrios desse chakra, o sexual, tá? Então, esse
esse hormônio, a adrenalina, se ele vem numa forma muito prolongada no nosso organismo, aí já começa a gerar mais facilmente doenças. Porque ele é um hormônio de estar todo agitado. E a gente tem dois sistemas, que um é realmente esse que ele está alerta, e tem um outro que ele se recupera e ajuda a recuperar o de alerta quando a gente está mais calmo, quando a gente está dormindo, principalmente no sono, tá? Então, se você fica com adrenalina o tempo inteiro, muita coisa vai começar a acontecer com o seu corpo, trazendo desequilíbrios, e os desequilíbrios trazem as doenças, tá? Essas glândulas são as suprarrenais, não sei se eu cheguei a falar. Mas então, quando esse chakra sexual ele está em desequilíbrio, o que acontece? Tem problemas no fígado, no pâncreas, no sistema nervoso, no sistema digestivo, pode ocasionar diabetes, úlceras, gastrites e cálculos de vesícula, tá bom? Aí a cor desse chakra é a laranja, tá? Quem puder ter algo laranja, tal, para auxiliar ao reequilíbrio desse chakra. Em algum vídeo eu vou falar sobre a relação das cores e os chakras mais profundamente, tá bom? Mas hoje eu vou me falar mais sobre essa parte mesmo, os chakras e as glândulas, que é para vocês conseguirem fazer essa ligação, fazer essa integralização, tá bom? Por isso que quando você está com algum desses chakras desequilibrados, que já tem uma doença física, você trata com o médico e você pode complementar com as terapias holísticas, complementares, energéticas, né? Porque aí tem a integralização desses dois corpos. O médico ele vai tratar o seu corpo físico. Alguns profissionais já estão se especializando em outras áreas que tem a ver com o campo energético também. Mas aí você, correlacionando esses dois profissionais, você consegue que seja percebido você como um todo. E sendo percebido como um todo, você consegue ir equilibrando os seus corpos, que eu vou falar em outro vídeo. Ir equilibrando os seus corpos, e você se equilibrando, você equilibra também todo o resto. Todo o resto ele vai se equilibrando aos poucos. Então vamos ao chakra do plexo solar. O chakra do plexo solar ele é ligado ao pâncreas. O pâncreas ele produz vários tipos de enzimas. E as principais são as enzimas digestivas e o hormônio da insulina. E pela função endócrina dele, ele produz a insulina e também o glucagon, que equilibra os níveis de açúcar no sangue. Então, o desequilíbrio do pâncreas, o desequilíbrio do plexo solar também pode auxiliar essas suas células, esses seus genes, a desencadear a diabetes, tá? Então, vamos lá, o que pode ter, além da diabetes? Má digestão, úlceras, hérnias, gastrites, problemas de assimilação de alimentos, sabe aquela pessoa que nunca teve intolerância a nada e começa a ter intolerância, começa a ter alergias alimentares? Então, é por causa de um desequilíbrio desse plexo solar. E também o câncer no intestino é muito ligado a esse desequilíbrio. Não é que toda pessoa que está com desequilíbrio no plexo solar vai ter alguma dessas doenças. Não.
tá? Mas se você já tiver o gene ali, possivelmente vai aflorar esse gene. Os genes, eles são como se fossem sementinhas, né? E a cada desequilíbrio você vai regando, você vai adubando, chega uma hora que ele cresce, tá? Ele se transforma em alguma doença, tá bom? Agora a gente vai falar do outro chakra, que é o chakra cardíaco. O chakra cardíaco, ele é ligado à glândula timo. A glândula timo, ela fica no centro, essa parte aqui, bem no centro, assim. Essa glândula, ela produz células T, que são linfócitos, ou também conhecidos como glóbulos brancos, tá bom? E essa glândula, essas células T, elas são responsáveis pela nossa imunidade. Por isso que quando as pessoas estão com esse chakra desalinhado, elas costumam ficar mais doentes, tá? Mas não são aquelas doenças muito agressivas, sabe? Aquela pessoa que sempre fica com uma coisinha em outra, sabe? Até pessoas que sentem taquicardia também e acha que tá tendo um infarto, tá tendo alguma coisa, é porque... e uma curiosidade dessa glândula, como eu já tô falando das glândulas, uma curiosidade dela é que em alguns períodos de longo estresse, alguns períodos que estamos muito tristes, que estamos com a frequência muito baixa, a energia muito negativa, o que acontece com essa glândula? Ela se fecha, ela para de produzir os linfócitos. Quando ela para de produzir os linfócitos, então ficamos doentes, então começamos a sentir aperto no peito, começamos a sentir coisas como se tivéssemos com doenças cardíacas. Mas sempre procure o seu médico, sempre mantenha os seus exames regulares. O desequilíbrio desse chakra, o cardíaco, ele pode ocasionar doenças cardíacas, distúrbios de pressão também, tá? Problemas pulmonares, bronquites, um sistema imunológico ineficiente, como eu falei, né? Que ele dá uma parada ali de produzir as glândulas que a gente precisa. As glândulas não, as células que a gente precisa. E dor de cabeça também. Bom, é ligado aos desequilíbrios desse chakra. Agora, vamos para outro chakra. Esse eu já consigo falar mais para vocês, que ele é o laríngeo. Ele fica aqui, tá? Mais ou menos aqui, tá bom? Ele tem relação à tireoide e à paratireoide. A tireoide, ela tem duas partes e ela tem importante atividade de regular as funções do nosso organismo, como o consumo de oxigênio, no metabolismo do colesterol e nas funções cerebrais, cardíacas e dos vasos sanguíneos. Então a tireoide, ela auxilia em todas essas funções. Além disso, as partes da tireoide e paratireoide, elas também auxiliam na síntese de proteína, ou seja, na absorção de proteína no nosso organismo. Aumenta também a queima de gordura, a excreção do colesterol e o uso da glicose. E o hormônio que é liberado pela tireoide é o TSH. Então, assim, por isso que quem apresenta quadros de hipotireoidismo e hipertireoidismo, tanto as pessoas engordam demais quanto emagrecem demais. Bom, porque essa glândula, ela faz essa regulagem de toda essa parte no nosso corpo. E a paratireoide, ela ajuda a ativar a vitamina
D do nosso corpo e também na absorção de cálcio e fosfato pelo intestino delgado. Então, assim, quando elas estão trabalhando em conjunto, estão trabalhando bem, a tireoide tem uma função, a paratireoide tem outra função, as duas interligadas ajudam no equilíbrio do nosso organismo, tá? E se a tireoide e a paratireoide são ligadas ao chakra laríngeo, quando o chakra laríngeo não está equilibrado, quais as doenças que aparecem? Pode ter laringite, faringite, problemas de tireoide, né? E na paratireoide, doenças mentais, distúrbios da fala, gagueira e surdez. Então, aquela coisa da gente ficar engolindo muita coisa, ou aquelas pessoas também que não pensam muito para falar, todo desequilíbrio gera um desequilíbrio do nosso organismo também. Então, quando o chakra laríngeo, ele não está equilibrado, consequentemente, a tireoide e a paratireoide também não estão em seu funcionamento normal, ocasionando essas doenças, despertando, como eu falei dos genes, despertando aqueles genes que nós já possuímos por herança genética ou por hábitos de vida, acabam ajudando a despertar esses genes dessas doenças. Então, vamos subindo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o chakra frontal, tá bom? Ele fica mais ou menos aqui, que é ligado à hipófise, tá? Essa hipófise, ela tem duas partes, que é a adenohipófise e a neurohipófise. A neurohipófise, ela armazena os hormônios que são produzidos no hipotálamo. O hormônio que é produzido pela adenohipófise é o hormônio do crescimento, é estimulante da glândula tireoide, a prolactina, é o folículo estimulante, que é o FSH, que tem a ver com a liberação de estrogênio e progesterona, a luteinizante, que é LH, o hormônio ACTH e a melanócito estimulante. Tá? Todos esses são produzidos na adenohipófise, tá? Que é relacionada ao chakra frontal, fica lá dentro do nosso cérebro, tá bom? Os hormônios que são armazenados na neurohipófise é a ocitocina e o hormônio ADH ou antidiurético. Esse hormônio ADH, ele tem uma relação com os rins, tá? Ele tem uma relação direta com os rins, que ajudam na diluição dos líquidos que chegam até os rins, tá bom? Então, assim, e quando esse chakra, ele está desequilibrado, que ele tem relação a essa glândula hipófise, o que acontece com o nosso corpo? As doenças e desequilíbrios que acontecem com o nosso corpo são as rinites, os problemas de ouvido, de olhos, surdez, tontura, enxaqueca, cansaço e confusão mental. Então, todas essas doenças, eles são despertados inicialmente e possivelmente, né, por esse desequilíbrio do chakra frontal, que tem ligação com a hipófise. O último chakra é o coronário, a glândula que é correlacionada a este chakra é a pineal, tá? Que também fica lá no centro do nosso cérebro, tá bom? A hipófise fica um pouquinho mais na frente, a pineal fica um pouquinho mais atrás. A pineal, ela produz a melatonina, que é o hormônio do sono, que é geralmente secretada à noite ou em locais escuros.
ela também regula as atividades do organismo, mantendo o ritmo biológico. Ou seja, aquela pessoa que não dorme de noite, quer dormir de dia, aquela pessoa que não consegue, né, dar uma relaxada para dormir, porque não tá sendo produzida a melatonina como deveria ser produzida. Não tem nenhuma... Eu não encontrei, dessa vez eu fiz uma pesquisa um pouco mais ampla do que da outra vez. Juntei o que eu já conhecia com apostilas, não consegui encontrar doenças realmente relacionadas a essa glândula. Por quê? Porque essa glândula, ela funciona independente das outras funções. Por mais que ela esteja ligada ao nosso organismo, ela funciona de uma forma independente. A pineal, quando ela está desequilibrada, geralmente as pessoas têm distúrbios de sono. E essa parte do sono, o que o sono interfere, né, na nossa vida? Tem tanta coisa, a pessoa é muito agitada, não consegue parar, acaba desregulando o organismo também, porque ela não dorme. E tem dois sistemas, que um funciona de dia e um funciona à noite. Um funciona na agitação e um funciona no descanso. Se você não tem o descanso e também não tem um pouquinho de agitação, do fazer as coisas, fica desregulado. E o que eu ia falar da relação? É mais a parte do lixices, mas como a gente tá falando de glândulas tal, e chakras e a relação disso tudo, porque o holístico é vendo o ser humano como integral, integrando todas as suas partes. Quando a pessoa ela tá muito na agitação, que seria lá no chakra básico ou até o segundo chakra também, ela não consegue dormir. Ou seja, tem um desequilíbrio entre esses dois chakras, o caminho que a energia tem que percorrer no nosso corpo inteiro, né? Tanto indo e voltando, né? Tanto com o ambiente, as pessoas ao redor, quanto a ligação que tem entre todos. Espero que tenham gostado. A agenda já está aberta novamente para agendamento de atendimento. Lembrando que eu faço atendimentos com o Harmonizando-se, que ele vai mais profundo nessa parte das doenças e causas emocionais, da neurociência, e eu utilizo várias ferramentas quando a pessoa adquire o pacote de mais sessões, aí eu consigo ir mais profundamente, mas também tem as consultas avulsas, que aí eu utilizo o que eu consigo utilizar ali naquele momento, né? Às vezes fazendo ativação de um gráfico, às vezes com a cristaloterapia, cromoterapia, se a pessoa tem acesso à aromaterapia também, eu auxilio ela na utilização dos óleos essenciais, na utilização dos florais também. Por enquanto os florais de beit, mas eu tô finalizando os florais de Saint Germain. Também tem os florais etéricos, tá? Mas isso aí é no Harmonizando-se, eu e o assistido, a gente vê quais seriam as melhores alternativas para ele. Também tenho atendimentos com as mesas radiônicas, que eu sou completamente apaixonada, porque em uma sessão a gente consegue tratar físico, emocional, mental, espiritual, muito completo. Eu amo demais trabalhar com as mesas. E também o outro atendimento que eu faço, como vocês viram no meu canal, tem algumas coisas sobre oráculos. Eu faço leituras com baralho cigano,
e com alguns outros oráculos também, depende muito da pessoa, da necessidade da pessoa. Gostaram do vídeo? Curtam o vídeo, comentem se vocês querem. Nesse vídeo vocês comentem sobre tipos de doenças que vocês querem saber um pouquinho mais, se foi alguma que eu não falei do chakra, qual a relação dessa doença com o chakra, alguma coisa assim, tá bom? Que aí já vira conteúdo também para auxiliar na consciência de vocês, e eu também adoro estudar. Se inscrevam no meu canal para acompanhar mais vídeos. Toda sexta-feira tem vídeo, tá? Por enquanto, toda sexta-feira, possivelmente depois eu vou ter que rarear um pouquinho os vídeos, mas eu vou continuar com o canal ativo. Compartilha também o vídeo para outras pessoas ficarem sabendo, tá, sobre o conteúdo, porque assim, eu adoro essa parte de ciências e tal. Aí eu comecei a descobrir o energético, e depois eu descobri que os dois têm ligação. Então é muito bacana que também as pessoas entendam um pouquinho mais essa relação. Beijos de luz perfumados e até a próxima!